Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe para esta segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17, que diz assim: Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Antes de continuar, só comentando, né? Você que deseja ajudar aqui o canal, até mesmo nas compras de livros para estudo, convido você, caso deseje, a fazer um Pix no qualquer valor para o seguinte e-mail: jl.galdino22@hotmail.com. Você que desejar, sou imensamente grato. Mas vamos lá para o Evangelho. Veja bem. A primeira coisa, né? Vamos começar bem devagarzinho. Diz que Jesus estava ensinando numa sinagoga. A sinagoga, ela na verdade começou a surgir já muito tempo antes de Jesus. Eram locais de estudo. Ali se estudavam os escritos bíblicos. Ainda não tinha-se uma Bíblia, mas eram os escritos dos profetas, a própria lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ali, especialmente, se encontrava aos sábados apenas homem. Isso é interessante. Apenas ali se costumavam se encontrar homens. Jesus estava ali ensinando, porque se buscava estudar, em dia de sábado, que era o dia principal para os judeus. Isso porque se compreendia que no sábado Deus descansou lá em Gênesis. Então era o dia principal. Nesse dia tinham-se muitas regras, ninguém podia trabalhar, era um dia que era para se ter uma dedicação completa a Deus, então nós deveríamos adorar a Deus acima de tudo, focar isso nele e por aí vai. Só que aí se diz que lá havia uma mulher, já começa aqui a quebrar o paradigma, porque normalmente uma mulher não iria para a sinagoga. Essa mulher já tinha 18 anos e estava com um espírito que a tornava doente. É interessante Lucas, além de colocar a mulher, colocar tanto tempo, porque é como se mostrasse que essa pessoa já estava à margem há muito tempo daquilo que era vivenciado. Então ela vivia à margem do sistema religioso, também do sistema social e por aí vai. Disse que ela era encurvada, não conseguia se endireitar. Só que Jesus, é interessante, né, que Jesus vê ela. Aqui Lucas não diz que essa mulher pediu a Jesus a cura, não diz que essa mulher pediu a Jesus um milagre, mas Lucas começa dizendo no versículo 22 que Jesus a vê, depois a chama e lhe diz alguma coisa. Eu acho isso interessante, né? Porque a primeira coisa, o primeiro movimento em que Jesus faz, o verbo que Lucas usa, é que Jesus a vê. Às vezes nós colocamos na nossa cabeça que parece que eu preciso gritar para que Deus me escute. Mas sempre Deus é o agente principal, é aquele que toma a iniciativa. Diante das nossas intempéries, diante das nossas lutas, das nossas dores, Deus sempre nos enxerga. Deus sempre vê aquilo que nós estamos passando. Mas Ele não apenas vê e fica apático. Assim como Ele fez com essa mulher, Ele vê e nos chama. Aí vem o vocar, né? A vocação, o chamado. E não apenas vê e nos chama, mas Ele também profere palavras para nós. Ele fala conosco. Olha que movimento bonito. Deus vê, nos chama e fala conosco. E aí ele fala para essa mulher que ela está livre dessa doença. Ele coloca então as mãos sobre ela, olha aqui o toque de Deus, e ela automaticamente se endireita. Essa é a primeira ação. A gente pode observar essas ações divinas. Só que acontece uma segunda parte, né? O chefe da sinagoga, era normal, como eu já falei para você, ali é um ambiente religioso, ele não gostou. O motivo pelo qual ele não gostou é porque dia de sábado é dia de se focar obrigatoriamente em quê? Se focar em Deus. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Então o fato de que na verdade Jesus tinha feito uma cura de sábado, esse chefe da sinagoga interpretava que Jesus estava tirando Deus do primeiro lugar.
que ele estava colocando talvez essa mulher em primeiro lugar. Por isso que ele vai chegar e vai dizer, nossa, existem 6 dias para trabalhar, existem 6 dias para fazer coisa, né? Então venham nesses dias para vocês serem curados. Dia de sábado não. Olha qual é o grande problema. O chefe da sinagoga estava compreendendo, na verdade, que a ação de cuidar do outro, de zelar por outro, de curar as suas feridas, ou seja, de restabelecer a dignidade do outro, estava contrário a colocar Deus acima de tudo. Abrindo parêntese, é isso que muitas pessoas fazem. Parece que existem duas realidades completamente distantes. Amar a Deus sobre todas as coisas, aí do outro lado, completamente não ligado, amar o próximo. Então, a gente faz assim, ou eu amo a Deus, ou eu amo ao próximo. Como me parece que Deus é melhor de ser amado, a gente só ama a Deus e deixa o próximo literalmente a Deus dará. Será que a gente está fazendo isso? Delicado, né? Então, na verdade, o texto nos orienta, né, diante desse olhar, que nós precisamos, amados irmãos e irmãs, colocar na nossa cabeça que, na verdade, não. Amar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar, reservar um dia para o Senhor, não implica em excluir o outro. Não implica em deixar o outro à margem, o outro a sofrer. Mas implica em também cuidar do outro. Quando eu cuido do outro, eu também estou cumprindo aquilo que Deus deseja. Por esse motivo, o próprio Jesus chama os fariseus de hipócritas. Agora, por quê? A palavra hipócritas, daquele contexto, significavam pessoas que eram atores de teatro. Então, na verdade, Jesus Cristo está dizendo que eles são atores, ou seja, eles estão mentindo, eles fingem algo. Por quê? Infelizmente, aquele povo era um povo que dizia muito, mas fazia pouco. É aquela história. Faço o que eu disse, mas não faço o que eu faço. Isso porque, dia de sábado, eles realizavam um trabalho que também não era para ser realizado, mas eles faziam, que era soltar do curral tanto o boi como o jumento para dar-lhes de beber. Note que esses animais tanto eram motivo de questão financeira, porque eles podiam vender, como também da própria alimentação. Em outras palavras, vocês pensam no seu próprio sustento, vocês pensam na sua própria vida e por esse motivo vocês alimentam os animais. Mas eu não posso olhar para aquela mulher que estava precisando também da vida, desse toque, desse cuidado? Tem coisa incoerente. Por esse motivo, o próprio Jesus questiona e o próprio Lucas diz no versículo 17. Ele acaba envergonhando os inimigos de Jesus. E aí vamos pensar para o dia de hoje. Primeira coisa, começando com a primeira parte do texto. A mulher representa também cada um de nós. Deus sempre olha a nossa realidade. Nós não estamos longe disso. Deus não é um Deus apático. Deus não é um Deus que vive longe de nós. Ele vê a nossa realidade. Ele, de fato, nos chama e fala conosco, sempre, mesmo que não escutemos. Em segundo lugar, também é importante se nós estamos com a mesma visão desse chefe de sinagoga. A gente tem essa visão, amados irmãos e irmãs, quando muitas vezes alguém chega na nossa comunidade, na nossa pastoral, na nossa paróquia, e nós colocamos mais regras do que acolhimento. A primeira regra que nós devíamos fazer era a regra do amor. Mas muita gente não. Coloca todos os empecilhos para acolher o outro. Ah, porque fulano é novato. Ah, porque fulano isso. Ah, porque fulano aquilo outro. Mas a gente nunca tenta olhar além. Olhar aquilo que Deus de fato quer que nós olhemos. Não tenhamos medo e não tenhamos demora em fazer o bem. Porque é isso que Deus nos convida a fazer. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.